gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Pois é, estamos aqui nesta quinta-feira ensolarada, calorenta, mas hoje, até que nós tivemos uma brisa mais fria, apesar do sol quente, né? Tá ventando, um ventinho assim, mais frio, gostoso, né? Nesta manhã de setembro, o segundo dia da nossa primavera, né? É isso aí. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Você encontra em todas as farmácias e drogarias há mais de 80 anos. Pílulas de Lucem, uma maravilha, né? Não tem coisa melhor do que as pílulas de Lucem maravilhosas. É isso aí. Pois é, olha, nós temos que ter muito cuidado com a exposição de informações pessoais, como até mesmo de fotos públicas, né? E publicar fotos em perfil de aplicativos de mensagens que você pode evitar golpes, né? Quantas pessoas têm passado aí por golpes terríveis, né? Golpes terríveis, né? Porque você, sem querer, você joga aí na rede de informação, inclusive da internet, os seus dados pessoais. E depois você começa a sofrer aí pressões e golpes cibernéticos. O André Cristino está falando sobre isso. Vamos assisti-lo. A cada dia, novos recursos são criados para que a tecnologia facilite a vida das pessoas. O pagamento com cartão, apenas o aproximando da máquina, tem ganhado o consumidor. Houve aumento de 540% na utilização dessa forma de pagamento entre 2020 e 2021. São mais de 53 bilhões de reais movimentados. O problema é que criminosos se especializam na mesma velocidade. Yolanda já foi vítima de golpe. Eu fui comprar um refri, aí eu passei a aproximação, porque a aproximação você fica com preguiça de usar a senha do cartão, né? E aí eu comprei meu refri e meu cartão estava no bolso, o meu celular estava no outro bolso, mas eu estava só com o cartão e com o celular, não tinha mais nada, identidade. Sinto alguma coisa no meu bolso, foi abrir o celular e tinha uma compra aprovada de R$300. Aí na hora que eu atinei, que eu estava sentindo meio estranho, um negócio meio observado, que eles passaram a maquininha no meu bolso. Segundo o Banco Central, não há normas específicas para o pagamento por aproximação, mas há um limite máximo de R$200 para pagamentos sem a necessidade de digitar a senha. É uma forma de tentar proteger o usuário. Em caso de golpe, o banco é obrigado a restituir o valor debitado ilegalmente. Então, basta você fazer um BO e aí a suspensão do cartão. Você não precisa de provar que houve de fato aquela lesão. O banco é que tem que provar que há segurança quando se trata de aproximação. No caso de Yolanda, o banco não devolveu todo o dinheiro debitado. Mesmo com a dor de cabeça e o prejuízo, ela continua utilizando o sistema de pagamento por causa da praticidade. Eu agora só ando com o cartão na carteira, né, nas coisas. Então ele não vai passar para os lugares, eu acredito. Eu não faço mais isso de ficar andando com o cartão no bolso. E a proximidade é realmente uma praticidade, porque eu geralmente faço as coisas correndo, aí você passa ali, passou e foi. E como hoje pede senha, a partir de R$100, você sente de uma certa segurança. Pois é, isso é muito perigoso. Eu fico vendo, por exemplo, as mulheres hoje têm uma facilidade imensa de colocar o telefone celular no bolso de trás da calça esporte. Normalmente, toda mulher coloca ali, né? É mais fácil, mais tranquilo, né? Primeiro, para ser roubada. Né? Você está no meio da rua, Avenida Afonso Pena, qualquer rua da cidade, o sujeito vem atrás e puxa o seu celular ali, né? E outra coisa é você deixar os seus dados, né, pessoais, né, à mostra de pessoas. Isso é muito perigoso. Olha aqui, o Senado Federal votou ontem e aprovou a criação do Tribunal Regional aqui de Minas Gerais, né? Esse projeto tramitava desde 2019 e só ontem ele foi votado pelo Congresso, já tinha sido votado pela Câmara, estava escondido no Senado.
E foi votado ontem. Agora o presidente Bolsonaro vai ter que sancionar. E o senador mineiro Antônio Anastasia, que foi o relator desse projeto lá no Senado Federal, ele demonstrou no seu relatório, né, na sua justificativa para se aprovar o tribunal, que não vai haver despesas, né? É porque nós já temos aqui 2 ou 3 prédios da Justiça Federal em Minas Gerais que podem, naturalmente, abrigar o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, né? Porque, você presta bem atenção, todos os assuntos, né, que são levados para o Tribunal Regional de Brasília, que Minas tem que se dirigir a ele, né? Quando você tem que, na Justiça Federal, recorrer à segunda instância da Justiça Federal, esse regional, ele atende a 14 estados. Em Minas Gerais, só Minas Gerais é 40% dos casos que estão lá, que às vezes demoram 15, 20 anos para serem apreciados pelo segundo tribunal. Então, pelo Tribunal de Brasília. Então, agora nós tendo o tribunal aqui federal, né? É claro que esses processos vão ter celeridade, né? Isso vai ser muito importante. Agora eu quero falar que a pandemia mudou os planos de muita gente, principalmente de quem planejava se casar. Com a liberação para realizações de eventos em Belo Horizonte, né? Hoje você pode fazer uma festinha com 200 pessoas, 300 pessoas, o setor de casamentos tem se movimentado novamente, né? O André Cristino fala isso conosco aqui, né, André? Vamos lá. Subir ao altar não deixou de ser um sonho, mesmo com a pandemia. Mas ele foi adiado para muitos casais. Nós tivemos uma situação difícil porque estávamos já com a agenda do ano de 2020 praticamente fechada. E com a pandemia, a igreja ficou fechada inicialmente 6 meses. Então nós tivemos que reagendar todos esses casamentos. Quando nós reagendamos para o segundo semestre, veio o novo fechamento e depois um terceiro. Então foi uma situação muito delicada na atenção aos noivos, porque não havia como celebrar. A procura por casamento aumentou bastante com as medidas de flexibilização. Casais que só conseguiram registrar a união no casamento civil estão fazendo festa por agora. Nós tínhamos o hábito de trabalhar com um evento por final de semana, tá? Com a questão dos reagendamentos e com a nova autorização, né, com a permissão agora, a gente está tendo que trabalhar, tentando trazer esse evento, ou se o cliente, se eu tenho um evento já na parte da noite, trazer esse evento para o dia. Se o sábado não está disponível, a gente tenta fazer ele no domingo ou na sexta. E, então, hoje, em média, a gente tem feito 2 eventos, né, por final de semana, de acordo com a autorização do município. O aquecimento do mercado pode ser visto também no aluguel de roupas de festa. Durante o período mais crítico da pandemia, esta loja viu o movimento cair drasticamente. Em média, uma peça era alugada por mês. Hoje, são cerca de 20. O segmento de noivas já está com 90%. O de festa ainda está com 50%, porque a gente trabalha muito com formandas também. Mas está retomando de uma forma bem expressiva agora. Para os noivos, é momento de celebração e compartilhar a felicidade pela união. As pessoas estão começando a vacinar, os casos estão diminuindo, então eu acredito que realmente vai ocorrer. Não vai ser naquela proposta que tinha, né, antigamente, uma festa cheia, todo mundo muito próximo, se abraçando, beijando, essa coisa. Infelizmente a gente vai ter que esperar aí por um bom tempo, no contexto aí da situação que a gente vem vivendo aí atualmente. Pois é, né? Graças a Deus que as pessoas podem se casar tranquilamente a partir de agora, né? Isso é muito bom. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou. Mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos recebendo aqui a nossa Merania de Oliveira, que é presidente executiva do Instituto Roque Camelo. Roque foi seu marido, né? E foi uma figura das mais apreciáveis de Minas Gerais. Foi prefeito de Mariana, professor, historiador, um dos fundadores da Academia Marianense de Letras, uma grande figura de Minas Gerais, nós perdemos há pouco tempo. E a Merania, graças a Deus, está levando o nome do Roque, né?
e sempre, sempre o nome dele é lembrado aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. Merania, bom dia. Bom dia, paz, saúde e alegria. Assim seja. Pois é, a Merania vem aqui falar conosco hoje de Dom Viçoso, porque até o Instituto Roque Camelo, né, fez um esforço muito grande para relançar um livro sobre a vida de Dom Viçoso, não é isso? Não, assim, o livro, a quarta edição do livro de Dom Viçoso, eu só ajudo a divulgar. Por quê? Porque Dom Viçoso, ele tem uma ligação muito grande com a minha vida e com a vida de Roque. Por quê? O Roque foi seminarista em Mariana. Sei. E Dom Viçoso, ele foi o 7º bispo de Mariana. E ele criou o Colégio Providência de Mariana. E o Colégio Providência foi o primeiro colégio feminino regular em Minas Gerais. E Dom Viçoso, vou contar um pouquinho da história. Ele nasceu em Peniche, região de Leiria, em Portugal, no dia 13 de maio de 1787, no século XVIII, né? E ele se ordenou padre no dia 5 de maio de 1818, na Sé Patriarcal de Lisboa. E Dom João VI, em 1818, escreveu para a Congregação da Missão, solicitando padres para vir para o Brasil. Então, Dom Viçoso ele tinha ido para Évora dar aula no seminário e em 1819 ele veio para o Brasil. Ele passou muito mal no navio porque era uma viagem bem terrível. Terrível. E ao chegar ao Brasil, então, na corte, ele foi enviado para o Caraça, porque tinha falecido Dom Lourenço, o irmão Lourenço, então ele veio com muita dificuldade, eles chegaram ao Caraça, o Caraça estava assim, tinham roubado muita coisa lá e ele, com muita dificuldade, eles criaram o Colégio Caraça, eles fizeram missões e como bons seguidores do nosso santo... do grande Paulo, São Francisco, Paulo do... Aí eles continuaram fazendo as missões sem cobrar, né? E das filhas de caridade, e quando eles trouxeram, e Dom Viçoso ficou muito preocupado com a escravidão, ele ficou tão assustado com a escravidão. Aliás, ele era o único prelado brasileiro naquela época que combatia a escravidão. Ele combateu a escravidão, inclusive o seu colega, que era o padre Leandro Correia, ele defendia a escravidão, e Dom Viçoso era contra a escravidão. Aliás, foi Dom Viçoso que fez, inclusive, que ordenou o primeiro padre negro e escravo de Minas Gerais. E por coincidência, hoje comemora-se 116 anos do falecimento do padre Francisco de Paula Victor, de Três Pontas, que nasceu em Campanha, que Dom Viçoso criou o colégio lá em Campanha. E ao chegar à Campanha, o menino Vitor procurou por ele, que era, na verdade, o sobrenome, que tinha sido escravo, e pediu a ele que queria ser para o seminário, e ele o acolheu, e ele tinha sido escravo, e ele foi para Mariana, foi ser seminarista em Mariana, e ele acolheu outros negros, inclusive o seu biógrafo, que era o Dom Silvério Gomes Pimenta. Que foi bispo também de Mariana. Isso, que foi bispo de Mariana, depois o primeiro a ser bispo de Mariana. Então, ele foi, assim, um grande benemérito. O Roque dizia que foi o maior benfeitor de Minas Gerais. Pois é, inclusive o nosso grande poeta mineiro de Itabira, o Carlos Drummond de Andrade, chegou a fazer uns versos para Dom Viçoso, não é isso? Sim, ele escreveu uma poesia, um santo particular para ele. Então, vamos ler essa poesia? Sim. O santo da família, humilde e forte, quem pode ele, no céu mineiro, áureo de legenda, não é canonizado? Tanto faz. É o santo Amão, nosso vizinho de Mariana. Santinhos Bentinho encarnados não reproduzem sua imagem. Nem Verônica, nem Dio de Folhinha fazem propaganda deste santo. Mas ele é santo, papai quem sabe. Dom Viçoso, na alpestre cartucha de Mariana, fica entre a gente e o paraíso resolvendo negócios de papai. Um líder de seu tempo.
E o professor Maurílio Camelo dizia que ele foi um líder de seu tempo, um modelo para todos os tempos. Pois é, eu estou aqui com um livro, né? Esse livro aqui, que é fantástico, A Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, Bispo de Mariana e Conde da Conceição. Esse livro que foi relançado, que é o quarto relançamento dele. Sim, o quarto relançamento dele, e que é muito importante. Foi com esse livro que Dom Silvério entrou para a Academia Brasileira de Letras. E também foi lançado em Mariana, que é muito importante, agora Os Passos de Dom Viçoso, que vai ser um caminho que vão fazer... do Caraça a Mariana, a Cartucha, onde faleceu o Dom Aliás, eu Viçoso. já fiz essa viagem, né? Saindo de Barão de Cocais, Santa Bárbara, o Caraça, e depois tem uma estrada que leva a Mariana, né? Sim, mas passa, aí... né? Passa por aquela outra cidade, Catas Altas. Catas Altas. Né? Mas aí vamos fazer do Caraça até Cartucha, onde faleceu Dom Viçoso. Quer dizer que vai ser uma caminhada de Caraça a Mariana. Sim, em oração. Em oração. Que beleza, né? Pois que beleza. Isso aí é o Instituto Roque Camelo que está cuidando disso? Não, o Instituto não. Isso aí são os amigos de Dom Viçoso. Os amigos de Dom Viçoso. Aliás, lembrar que tem uma rua que começa ali na Via Expressa, ao lado vou falar aqui, ao lado da Drogaria Araújo, que sobe para o Padre Eustáquio, a antiga Bela Vista, né? Que hoje tudo virou Padre Eustáquio, a antiga Bela Vista, sobe a Rua Dom Viçoso, que sai lá na rua Padre Eustáquio. Né? E Viçosa chama-se Viçosa em homenagem também a Dom Viçoso. E no sul de Minas nós temos a cidade também de Dom Viçoso em homenagem a ele também. E no Tribunal de Justiça nós tínhamos também, temos, né, que eles são vivos, 2 desembargadores que também tinham o nome, né, de Dom Viçoso em homenagem a ele. Beleza. É muito importante a gente ter conhecimento e, se possível, né, as pessoas que gostam de história, e pegar um livro como esse aqui, né, A Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, e ler esta vida, porque são pessoas que, como disse aí o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, é santo, ainda não é santo, mas para nós ele já é um santo, não é verdade? Ele já é um santo. E foi o primeiro processo de beatificação que abriu em Minas Gerais. Ele ficou parado durante 60 anos. Ainda bem que o Dom Ayrton resolveu dar essa grande contribuição. E nós devemos isso também ao padre José Carlos Santos, que começou a estudar com os seminaristas este livro, e o Dom José Ayrton resolveu dar esse grande impulso, essa grande ajuda para que esse livro tornasse mais conhecido. E o Instituto está fazendo tudo para que esse livro seja mais conhecido, ajudando a divulgá-lo, e por isso que eu estou aqui para poder ajudar a divulgar o livro. Pois é muito interessante e é um pouco da história de Minas, porque Dom Viçoso, ele militou em Minas Gerais, né, na Diocese de Mariana, não era ainda arquidiocese, né, foi do 7º bispo de Mariana, e vocês imaginam naquela época, ele criou a Arquidiocese de Diamantina, não é isso? Sim, de ele Diamantina. Criou Diamantina, né? O bispado de Diamantina. E toda hoje, a Diocese de Mariana, ela compreendia todo o território de Minas Gerais, que era maior do que a França. E ele percorreu todo esse território 3 vezes de liteira, a cavalo, né? E ele com chuva, a pé, e ele era um homem tão santo, que quando esteve visitando a mina de ouro aqui, que era dos ingleses, e era um pastor, a fama dele de santidade era tão grande que a filha do pastor queria receber uma bênção dele. E naquela época a rivalidade era muito grande. Os ingleses, né, sempre foi, vamos dizer assim, o protestantismo naquela época era muito forte, né? Sim, sim. Né? E ela quis ir a Cartucha, e a Cartucha é um lugar muito pobre. E ela quis ir lá, e esse pastor, ele se encantou com ele. E ele escreve isso, ele fala que ele se encantou com aquele homem, né, ali naquela simplicidade.
E eu quero dizer também, falando em Cartucha, que lá na Cartucha, todo dia 13, né, em comemoração ao dia 13, porque ele nasceu dia 13 de maio, a dona Efigênia Sacramento, ela com um grupo de senhoras sai às 6 horas da manhã e a gente sobe a Cartucha em oração e nós vamos da catedral, agora como a catedral está em reforma, sai da em frente à Igreja do Carmo e vamos em oração até lá em cima, na Cartucha, onde há a missa. A missa é celebrada nos jardins da Cartucha e lá... Agora, vamos explicar o que é Cartucha. Cartucha é onde faleceu Dom Viçoso. Sei. O local era uma chácara e que a gente até pede, né, que o prefeito cuide para que não haja mais invasões, porque é uma montanha, fica a 6 quilômetros do sítio histórico, e a gente sobe e lá fica... E ele foi sepultado lá na Cartucha ou foi sepultado no cemitério de Não, Mariana? ele foi sepultado no cemitério, mas o Dom Oscar... Ou depois ele foi levado para a catedral? Para a cripta, né? Ele está na cripta, né? Onde estão todos os bispos. Mas o Dom Viçoso, ele morreu com tanto áreas de santidade, né? E ele morreu tão pobre e era a pessoa mais importante naquela época. E quando ele morreu, eles não tinham como sepultá-lo, tiveram que vender a liteira, vários pertences, seus livros, e ele fez várias traduções. E ele foi um conselheiro do Império também? Sim, ele foi conselheiro do Império, era Conde da Conceição. E ele era amigo, respeitava muito o Dom Pedro II, mas ele não se calava. Ele escrevia para Dom Pedro, ele não aceitava ordens do Império, por exemplo. Como era regime de padroado, a igreja era ligada, como a igreja era ligada ao Império... então, eles tinham que, de certa forma, obedecer, mas ele não aceitava ordenar padres se o padre não tivesse vocação e se ele não passasse pelo seminário, Minas Gerais, não ordenava. Então, tem um caso famosíssimo que se encontra nesse livro aí, sabe? Do Roussin, e ele não aceitou. Pois é. Nós vamos ter que falar de Dom Viçoso em outro programa, porque nesse aqui já acabou o tempo. Tá bom, né? Mas muito obrigada. Quero te agradecer pela presença. Eu que lhe agradeço muito, né, por estar aqui. Um abraço para todos os telespectadores e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Muito obrigada. Tchau.